Boa noite, pessoal. Eu vou começar um vídeo agora. Primeiramente, vou tentar fixar o comentário aqui sobre o que é esse visto. Visto de procura de trabalho, ok? E por que eu vou começar a tratar sobre o tema. Agora eu vou tentar fixar o comentário. Quer ver? Visto de procura de trabalho. Onde é que eu coloco isso daqui? Publicar. Botei? Isso. Agora eu vou tentar fixar o comentário. Afixar comentário. Pronto. Tá fixado. Teve uma pessoa que me perguntou no meu Instagram pessoal por que eu não estava mais fazendo vídeos de um tema que eu gosto muito, que é relacionamento. Mas isso ele me perguntou no meu Instagram pessoal. E eu disse para ele o seguinte: tô de férias. E se eu tô de férias, eu não tenho pauta. Porque todas as minhas pautas vêm do meu trabalho com os meus clientes. E no próximo vídeo eu vou abordar um tema sobre os direitos de família, que também foi objeto da consulta de hoje. Agora eu vou falar sobre esse visto de procura de trabalho e uma tônica voltada para o direito de família. Priscila, como é que você vai misturar esses dois temas? Vou contar uma história para vocês. Vamos imaginar um homem, ele tem por volta dos seus 40 anos. Ele é casado há quase 20 anos com uma mulher. Tem um ou dois filhos e resolveu imigrar para Portugal. Mas ele resolveu imigrar com um visto específico, que é esse de procura de trabalho. No entanto, esse homem não vai fazer o processo com a esposa e os filhos. Por quê? Porque eles entendem que o processo de imigração é muito caro e eles preferem fazer um teste para verificar se vai dar certo com o marido, para depois levar a esposa. Só que eles não têm recursos, ok? Então eles não se programaram efetivamente para daqui a um certo tempo a esposa ir. Eles estão simplesmente fazendo o teste. E o visto de procura de trabalho diz o seguinte: para que você se mantenha em Portugal e o visto esteja concedido, é necessário que você tenha um emprego e vá com 3 salários portugueses. Ou seja, essa é a exigência do visto. A pessoa fica muito feliz porque o visto é concedido. Olha, o meu visto foi concedido em tão pouco tempo. Ok, tá tudo indo bem. Só que, como eu disse, é uma família de um filho ou dois filhos e uma esposa que por acaso trabalha e que ganha uma média de salário brasileiro. 3, 4 mil reais para sustentar os filhos, muitas vezes mora de aluguel ou então paga o financiamento de um imóvel, ok? Vamos pensar nessa realidade. E o marido chega para procurar emprego em Portugal. Quanto ele vai ganhar? Na base é um salário mínimo. Um pouco mais, um pouco menos, talvez 900 euros, talvez 800 e pouco, mas assim, a gente tem que trabalhar com aquilo que é um cálculo aproximado. Ele vai ganhar cerca de 700 euros. Onde esse marido vai morar? Bom, ele não pode morar num arrendamento, por quê? Lembra que ele vem com pouco dinheiro? Então ele vai morar num quarto. Quando ele morar num quarto, ele vai associar essa nova vida a uma coisa diferente daquilo que ele está acostumado no Brasil. Querendo ou não, o inconsciente dele vai fazer com que ele sinta falta de uma reunião familiar, vai fazer com que ele sinta falta de um convívio com o sexo oposto. E ele começa a trabalhar. Arrumei um emprego, tá tudo certo. E nesse local, ele conhece outra imigrante que também chegou e também tá sozinha. Pode ser casada, pode ser descasada, mas ao longo do tempo eles vão formando uma amizade. A amizade vai, a amizade vem. Já se passou um bom tempo que ele está em Portugal e a família ainda não conseguiu vir, porque não conseguiram juntar dinheiro para o processo de todo mundo. O que vai acontecer? Esse é o convite perfeito para a infidelidade. Quando eu falo isso para as pessoas, elas falam: não, ele está indo só tentar uma nova vida, dar uma nova oportunidade para a família e tal. Tá tudo certo, isso funciona. Não, não funciona. Sabe por quê? A gente nunca pode convidar o vampiro para entrar na nossa casa. Eu lembro de um filme que se chama Entrevista com o Vampiro e um outro filme que se chama Advogado do Diabo.
e um outro filme que se chama Proposta Indecente. Esses 3 filmes vão relatar aquilo que é trabalhado na fraqueza humana. E a fraqueza humana, ela vai aparecer justamente no momento de maior fragilidade. Então, um homem sozinho em Portugal, uma mulher sozinha em Portugal, longe da família, sem dinheiro, vai ter uma tendência maior a encontrar um outro relacionamento. Eu quero lembrar para vocês que nós somos seres humanos. Eu quero lembrar para vocês que um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, a Bíblia tem vários profetas, várias pessoas para a gente poder referenciar como seres humanos fantásticos. Mas um homem, segundo o coração de Deus, cometeu adultério com a vizinha. E mais, ainda mandou o marido para frente da batalha para ele morrer, para ele ficar com a vizinha em paz. E esse era o homem segundo o coração de Deus. Imagina quem não tem o coração de Davi, que era uma pessoa a quem a Bíblia consagrava como uma excelente figura humana. Eu digo para vocês que a gente não tem que dar oportunidade. Então, esse visto de procura de trabalho em que o marido ou a esposa vem sozinho, ele está fadado a ser um convite para o vampiro entrar na sua casa. A gente não tem que dar a oportunidade das coisas acontecerem. O que a gente faz? Se previne. Mas como é que você se previne numa situação dessa? Família imigra junto. Doutora, mas por quê? Porque é difícil você viver em Portugal com um salário mínimo. Você vai estar sujeito a morar num quarto e o restante da sua despesa vai ficar para pagar a sua comida, o seu transporte e eventuais problemas de saúde e um pouco do lazer. Quando a gente junta a família, é um marido trabalhando e uma esposa trabalhando. O salário de um vai pagar o arrendamento e vai ser módico. Se a gente pensar no salário mínimo português, não vai ser um lugar excelente, ok? Não vai. Vai ser um lugar em que você vai ter uma certa qualidade de vida, mas vai viver com um salário apertado. Vem o dinheiro da esposa, que complementa essa renda para pagar as demais despesas. Então, você soma um no outro, isso vai funcionar. Agora, o marido que vem sozinho não consegue dinheiro para mandar para o Brasil e a gente está pensando assim, mas o risco é só dele? Não. Vamos pensar do outro lado? O marido está 6 meses em Portugal. Fala com a mulher praticamente todos os dias, ok? Mas as coisas são apertadas. Ele está pagando o arrendamento do quarto, que agora já está na volta de 300 e poucos euros, 400. A gente viu essa reportagem recentemente em Lisboa e Porto, o boom dos arrendamentos de quarto, ok? Falta imóvel. Então, vamos pensar o seguinte, não tem dinheiro para ele mandar. Ela também está vivendo com dificuldade. Sempre vai ter uma conversinha de alguma amiga que vai dizer o seguinte, poxa, o que será que ele está fazendo lá? Plantou a semente da desconfiança. Ela está carente. E vai aparecer um vizinho, um amigo, uma pessoa que ela conheceu no trabalho, e essa pessoa vai se aproveitar da situação, porque é assim que a gente convida o vampiro para fazer parte da nossa vida. E com isso, a infidelidade vai acontecer. Priscila, você está falando de hipóteses. Não, eu estou falando de rotina. As causas de separação, quando você está num processo de imigração, de modo geral, elas são 2. Ou porque você já veio com um casamento que está em crise, ou porque a família se separou no processo. Uma família que vem equilibrada, entendendo todos os fundamentos, os alicerces, a base para estar junto e as dificuldades que ela vai enfrentar, talvez a imigração possa, inclusive, unir mais o casal. Mas para isso é preciso de um amadurecimento nesse relacionamento. E a gente indo na internet, buscando informações sobre como tirar o visto de procura de trabalho e simplesmente se candidatando e o visto ficando pronto e você, embarcando, pode contar, querido. Isso é um passo que você está dando à frente para você criar uma crise conjugal. É crise conjugal porque a gente está falando de um casamento de há muitos anos. E quando os filhos são pequenos? E a mulher fica com os filhos. E ela vai se sentir sobrecarregada. E ela vai ficar achando que a vida do marido é maravilhosa na Europa. Então, mesmo que ela seja uma pessoa altamente consciente dos planos, o inconsciente vai pesar. A emoção vai aparecer.
ela vai se sentir, de certa forma, deixada de lado, ainda que isso tenha sido um plano do casal. Então, eu digo isso sempre: família imigra junto. Ah, doutora, mas não dá, a gente não tem dinheiro para imigrar junto. Então não imigra. Mais vale um casamento sólido no seu país do que você enfrentar um processo de imigração que vai ter como possibilidade o fim do seu casamento, ok? E mais do que isso, se não dá para fazer agora, guarda para quando puder fazer. Melhor é que você esteja absolutamente preparado, porque a imigração em si já é um processo que traz no seu todo sérias dificuldades que você não precisa adicionar. É muito bonito a vida que a gente leva aqui, é uma vida de sonho para muita gente. Eu posso dizer que a minha vida é uma vida boa, mas porque eu me planejei. Antes de imigrar, eu fiquei 2 anos verificando tudo aquilo que poderia dar errado. Ou seja, eu tinha resposta para qualquer adversidade. Então, as pessoas que vêm simplesmente, olha, mas eu preciso buscar uma solução para minha vida, primeira coisa que você tem que fazer, parar e pensar. E eu digo mais para vocês, quando você está com um problema no seu carro, você não procura um dentista. Quando você vai operar o coração, você não vai no podólogo. Por quê? Vocês buscam informação em YouTube. Em pessoas que estão, na verdade, falando das experiências muitas vezes fantasiosas e fabulosas, ou seja, fábulas da própria vida. Eu tive uma consulta agora que a pessoa veio fazer perguntas a mim sobre manifestação de interesse por conta de inverdades que ela assistiu nos YouTubers. O YouTuber nem sempre vai dizer a verdade para você, porque ele não está preocupado com a sua verdade. Ele está preocupado em engajamento. Ele está preocupado em audiência. Ele está preocupado em monetizar o canal. Então, possivelmente, ele vai colocar uma frase de efeito para que você veja aquele conteúdo e dê para ele aqueles míseros centavos de dólar que vão fazer com que, de pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo. Então é difícil você ter pessoas que falam assim, olha, eu fiz besteira, foi por isso que não deu certo. Não, é tudo assim, muito mais fantasioso. E vão vender uma fantasia de facilidades. E eu digo para vocês, se você não tem dinheiro, se você não tem um resguardo, se você não tem um preparo, não venha. Porque para você passar dificuldade aqui, vai passar dificuldade no seu país, que você fala a língua, que você tem todos os documentos que você pode, independente da situação precária que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente de insegurança, ainda é a sua terra. Então, para você vir para cá, você tem que somar o desafio de ser um imigrante e estar devidamente preparado, ok? Por causa disso, e eu falei isso no vídeo anterior, eu vou abrir as consultas do mês de setembro e outubro para pessoas que querem migrar com família. Esse é meu projeto, família é meu projeto. E eu fico muito triste quando tem famílias que vão embora. Porque eu observo que no percurso o que aconteceu foi falta de planejamento. Uma situação ou outra, que é uma emergência médica, e aí nesse caso a gente tem que realmente pensar que, olha, a gente não pode prever, mas de modo geral, o que faz a família ir embora é um despreparo. Às vezes nem é financeiro, é um despreparo emocional, ok? Então, assim, as consultas do mês de setembro e outubro vão ser gratuitas. Os serviços não são, tá, gente? São as consultas que são gratuitas. Para que vocês entendam como a gente vai fazer para se preparar adequadamente. O processo começa em uma consulta, mas ele se desdobra em 6, 7, quantas forem necessárias. E ao longo desse caminho, a gente vai preparando vocês para tudo aquilo que Portugal tem de adversidade para oferecer. Porque o sonho, a coisa boa, você vai viver naturalmente. Você já sabe que o mercado aqui, você tem um poder de compra maior. Você já sabe aqui que você consegue com 1.500 euros comprar um carro e se locomover. Você também já sabe aqui que o verão dura praticamente 8 meses. Mas você vai ter 4 meses de frio, 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 frio. Tudo isso você já sabe. O que você não sabe são as adversidades do dia a dia. E para que você emigre com consciência, a primeira coisa que você tem que fazer é se planejar. Então, contei essa historinha triste para vocês, que por acaso é uma história verídica.
Não é uma fábula, isso acontece. E a consulta que eu tive hoje mais cedo era a história se repetindo. E eu pedi, pelo amor de Deus, para essa família: o marido vai imigrar com visto? Vai, mas por favor, vamos fazer um esforço para conseguir reunir a quantidade de dinheiro necessária para que imigrem todos juntos e a imigração realmente funcionar para essa família. Tá bom? Fiquem por aí que tem mais para essa noite. Beijinhos e até o próximo vídeo.